Viva a Voz de volta, Isa Staciarini também com mais informações sobre a disputa pela vaga no STF, ô Isa. Oi, Débora. Pois é, olha, um dos cotados, né, para ser indicado pelo presidente Lula ao Supremo, o senador Rodrigo Pacheco, disse que não se faz campanha para isso, mas também não se recusa. Uma estratégia bem parecida com a adotada pelo hoje ministro Flávio Dino, à época em que ele chegou a ser o favorito para assumir a vaga no Supremo. Pacheco disse ficar honrado com essa possibilidade, afirmou que essa é uma decisão do presidente Lula, mas que, se fosse convidado, não recusaria. Lembrando que ele é um dos favoritos pelo atual presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Inclusive, participou de uma reunião, na segunda-feira, junto de Alcolumbre, com o presidente do Supremo, Edson Fachin. Nos bastidores, o nome de Pacheco é visto como uma possibilidade de melhorar a relação do STF com o Congresso, já que Pacheco tem um bom trânsito junto aos parlamentares. Agora, o favorito mesmo do presidente Lula é o advogado-geral da União, Jorge Messias, pela proximidade, amizade, lealdade que ele tem com Lula. Inclusive, Pacheco comentou que Messias é um bom nome, que tem muita boa relação com ele e que o advogado-geral da União é bem preparado e só tem elogios a fazer tanto a Messias quanto ao ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que também chegou a ter o nome na roda. Lembrando que hoje Messias participou de um encontro de Lula com o bispo Samuel Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, que foi apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Inclusive, Messias é uma aposta no Supremo para que Lula também tenha uma figura evangélica no STF, já que no governo passado Bolsonaro indicou André Mendonça e falou à época que ele seria um ministro terrivelmente evangélico. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Quem participou dessa reunião, essas lideranças evangélicas, parece que saíram com a sensação de que Messias já foi o escolhido. Tem até um nome, né? O Messias ali. Mas é ruim, né? Ruim que a questão evangélica passe a ser uma condicionante para alguém ir para o Supremo Tribunal Federal, porque o que tem de haver é notório saber jurídico e, enfim, o Bolsonaro usou esse critério, explicitou esse critério, e lá atrás, quando foi nomeado também o ministro Antônio Menezes Direito, que faleceu com pouco tempo de Supremo, o fato dele ser católico também foi aventado na época como uma das circunstâncias que levaram à sua escolha, né? O Estado é laico e o direito tem de ser mais laico ainda, tem que ser a parte do Estado talvez mais laica, porque tem de se ater à aplicação das leis. Mas sim, esse critério está posto, está colocado em artigos de jornais, inclusive, tem vários cientistas políticos abordando a questão da sucessão do ministro Barroso a partir dessa perspectiva religiosa, e sim, isso vai ser levado em conta pelo presidente, vai ser colocado na mesa por aqueles que defendem a escolha do Messias. Eu acho que não está totalmente decidido, eu acho que ele é favorito, sim, mas vejam que o Davi Alcolumbre está em campo e ele está ajudando o governo. A gente vai ver um outro assunto do dia importante, que tem a ver com isso também, e a gente vai tratar dessas questões com o Thiago Bronzato logo mais. Então está tudo junto e misturado. Eu acho que a partida não está concluída, o jogo não está jogado. Agora, a gente tem um certo clima tenso ali nos bastidores do Supremo, né, em relação ao ministro Luiz Fux. A Mônica Bergamo, colunista da Folha, inclusive hoje trouxe uma informação de bastidor de que os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um diálogo ríspido ali, duro, nessa semana numa das salas do Supremo, e que o Gilmar, inclusive, disse para o Fux que ele é uma figura lamentável e que precisa de terapia para superar traumas, superar a Lava Jato. O Gilmar estava irritado porque o Fux pediu vista num processo ali que envolve Sérgio Moro, numa denúncia de calúnia contra o próprio ministro Gilmar Mendes. O placar da primeira turma já estava 4-0 contra o Moro, mas o Fux pediu vista e o Gilmar não gostou. Rolou um entreveiro ali, né? Eles já têm uma relação muito ruim, Carol.
que vem ali da época em que os dois estavam no TSE, foi construída uma saída para aquele julgamento da chapa Dilma-Temer, e que o Fux teria combinado uma coisa e depois mudou de ideia na última hora, dizendo que não ia poder mais caminhar no calçadão de Copacabana se fizesse diferente. Enfim, teve uma rusga nessa época que levou a que os dois nunca mais tivessem uma relação boa. Inclusive, quando o Fux foi presidente do Supremo, mais recentemente, tentou de todas as formas se aproximar do ministro Gilmar. Eles até conseguiram uma convivência ali republicana, mas sempre tensa nos bastidores. E agora, depois do julgamento do Bolsonaro, eu acho que esgarçou de vez. O Gilmar esteve lá no final daquele julgamento, na primeira turma. Ele não é integrante da primeira turma, é o decano do Supremo. Foi lá prestar apoio ao ministro Alexandre de Moraes, foi uma coisa bem ostensiva, embora ele não tenha falado nada, a presença dele lá tinha todo um simbolismo. E agora essa troca de farpas nesse momento. Fazia tempo que o Supremo não tinha uma treta forte dessas. Uma das últimas foi entre o próprio Gilmar e o ministro Barroso. Os dois, esses aí, parecem ter superado, trocaram palavras amáveis na despedida do ministro Barroso, mas com o Fux esse clima sempre continuou meio ruim.